Que a graça do Filho do Altíssimo seja com todos que me acompanham neste momento. Quem interpreta este texto à luz da filosofia divide o homem em três: espírito, alma e corpo. Eu vosso diante do espírito, que está oculto diante da alma e do corpo, na gramática da língua portuguesa faz parte dos pronomes possessivos, que são pronomes que atribuem posse de alguma coisa a alguém. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Observe que o pronome teu faz de Deus minha propriedade, faz de Deus meu Deus. Se pronomes possessivos são regras para dividir o homem, será que Paulo dividiu o homem em 3 e Jesus dividiu o homem em 4? Isaías 26:9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te. A alma é minha. O espírito que está dentro de mim, ou dentro do meu corpo que sou eu, é meu. E não podem se separar, pois eles me completam como pessoa. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Seria o espírito de Paulo outra pessoa? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Era o próprio Paulo que orava em línguas com seu espírito e entendia o que orava com seu entendimento, que é a mesma coisa de se prestar um culto racional, coisa que nem todos podem fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você sai do corpo, você falou que você fica um espírito. Como é que você reconhece a outra pessoa? É todo mundo um espírito? Tipo, é uma energia? A pastora Ionara e as suas viagens ao inferno. Primeiro ela disse que lá a pessoa fica com todos os sentidos aguçados. Eles estão num corpo espiritual com todos os sentidos aguçados. Mas não eles tem cara? ouvem, eles falam. Depois que viu Chico Xavier cego. Por exemplo, o Chico Xavier, você não conseguiu Você identificar, conseguiu né? Eu consegui identificar. Na área em que eu fui, em que estava o Chico Xavier, ele não enxergava. E na realidade eu nem sabia que ele morreu sem a visão. Ele não enxergava algo com todos os sentidos aguçados. Ele não enxergava algo com todos os sentidos aguçados. Ele não enxergava algo com todos os sentidos aguçados. Se existe alma cega, será que existe alma com deficiência mental? Alma com anomalia? De cada 1 milhão de crianças, apenas uma tem essa anomalia, que pode ser fatal. O menino de 8 membros. Ela é a menina que nasceu com 8 membros. Já pensou numa alma de 2 cabeças? Eles têm 2 cabeças, mas apenas um corpo. We usually bargain with each other, like, if you do this, I'll give you that, or we take turns. We take turns. Doesn't need to know who we're dating or what we're gonna do and everything. E fica de roupa? Fica de roupa? Boa. Então... Não, mas fica de roupa? Não. Eu não vi, querido. Não, eu tô perguntando, falando sério. Não, mas não é por nada, não. Não, tudo bem, mas é porque eu queria entender se é um, a gente está tratando luz. de mundo espiritual. 1 aos Coríntios 15:35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? A questão que Paulo levanta não é como as almas imortais vivem ou reencarnam, mas em que corpo os mortos virão na ressurreição. E mortos não significa corpos, nem almas imortais, mas é uma referência às pessoas que morreram. A fisionomia de alguém que morreu não subsiste num corpo astral. Esse ser invisível que se expressa através do seu corpo, que vê através dos seus olhos, que fala através da sua boca. Só que hoje muitos filosofam sobre alma e espírito sem conhecerem o próprio corpo. E a palavra diz que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E alguns membros aparecem com outro sentido nas Escrituras. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eis aí um coração batendo fora do corpo, pronto para ser doado. Seria esse o coração que Deus quer? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas é perverso. Quem o conhecerá?
Se o coração cumpre o objetivo para o qual ele foi criado, que é o de bombear sangue para todo o corpo, ele em si não é mau, mas a nossa mente é má. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. E Deus criou os rins para filtrarem as impurezas do sangue. E como eles ficam na extremidade das costelas, eles também representam os nossos segredos. Literalmente, a mente humana fica no cérebro, mas metaforicamente, ela fica tanto no coração como nos rins. E só o fato de Deus, na sua palavra, atribuir características emocionais e psicológicas ao coração e aos rins, desmistifica a ideia de uma alma espiritual separada do corpo físico. O coração alegra formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O espiritual e o físico estão tão fundidos que o que a pessoa sente por dentro se reflete por fora. E a profecia previu que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. E a ciência confirma que nós somos seres psicossomáticos, que as nossas emoções e sentimentos não têm nada a ver com uma suposta alma imortal, mas provém de hormônios metabolizados dentro do próprio corpo. Qual é a diferença do computador para mim? É que eu tenho alma, o computador não tem. E contrariando o Edir Macedo, o homem não tem muita diferença para o computador. O computador só funciona com energia. E o homem também. A cena é incrível. Roger Frisch está acordado e tem em mão seu violino. Os médicos pedem que ele toque uma nota. A música pode ajudá-los a localizar exatamente a parte do cérebro que deve ser estimulada. Um procedimento para tratar uma doença chamada de distúrbios do movimento, que causa tremores incontroláveis. O paciente precisa mostrar exatamente os movimentos que estão debilitados para que a cirurgia tenha sucesso. Ao ouvir a música, os médicos inseriram 2 eletrodos, pequenas placas que transmitem carga elétrica na região do cérebro que não estava recebendo os sinais enviados pelo paciente. Isso permitiu que estes impulsos elétricos fossem mandados para um tipo minúsculo de marca-passo implantado também no cérebro, que respondeu aos movimentos de Roger. Roger não sentiu dor e estava anestesiado apenas na cabeça. Assim que os eletrodos e o marca-passo foram implantados no lugar certo, ele parou imediatamente de tremer. Agora, Roger volta a tocar seu violino em público e pode tremer apenas de emoção. Esse ser invisível que se expressa através do seu corpo, que vê através dos seus olhos, que fala através da sua boca. Qualquer movimento do corpo não tem nada a ver com uma suposta alma imortal, mas com a eletricidade que existe dentro de nós. Nosso cérebro é uma verdadeira máquina. Nele, milhares de células trabalham conduzindo impulsos elétricos para qualquer atividade que realizamos. Para mover um braço, por exemplo, ele envia impulsos através dos nervos até os músculos, que se contraem ou relaxam. O problema é que em algumas pessoas, um grupo de neurônios pode se comportar de maneira anormal, causando uma espécie de curto-circuito. O resultado é uma atividade involuntária do corpo, a chamada convulsão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Este é outro texto usado para dividir a alma do espírito. E para muitos, tanto alma como espírito é isso. Agora, se alma é isso, o que é o espírito? E se o espírito é isso, o que é a alma? E o texto termina dizendo que a palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Os pensamentos e as intenções estão no coração? Metaforicamente, sim, mas literalmente não. O cérebro tem 2 hemisférios. O da direita é o responsável pelas emoções, pelos sentimentos. O da esquerda, o lado mais racional, o lado mais lógico. Tem o frontal e o pré-frontal, responsáveis pela memória, pela concentração e imaginação. Paulo, ao fazer menção da profecia de Isaías na sua carta aos Romanos,
trocou a palavra espírito por mente. O Espírito do Senhor, na verdade, é a mente do Senhor. 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim como o Espírito de Deus é a sua mente e não outra pessoa, o Espírito do homem que nele está é a sua mente e não algo que sobrevive fora dele. E o versículo 16 confirma que o Espírito é a mente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No texto grego não diz homem natural, mas psúquicos antropos. Antropos significa homem, e psúquicos vem de psique, que significa alma. O que no português é homem natural, no grego é homem-alma. E alma é a sede dos sentimentos e das emoções. O homem-alma é alguém que age pelos sentimentos, pela emoção, sem discernir, sem raciocinar. Ele crê em tudo. Crê até nos demônios da Yud. E o homem espiritual não é dominado pelas emoções. Ele é mais racional. Ele compara as coisas espirituais com as espirituais. E ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. E discernir é usar a mente. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo não dividiu o homem em três. E o que ele escreveu, mais do que um mandamento, é um desejo que o Deus de paz nos santifique em tudo. Toda a nossa mente, os nossos sentimentos e nosso corpo. Espírito e alma têm vários sentidos. Espírito aqui não é a energia da vida soprada no homem na criação que volta para Deus, mas a mente. E alma não significa vida, mas sentimento, que não tem nada a ver com algo imaterial, mas com a química do próprio corpo. Há casos de pessoas que bateram a cabeça e perderam a consciência do cônjuge, dos filhos, a capacidade de amar e sentir amor. E o sábio Salomão escreveu que o amor, o ódio, a inveja, que os sentimentos perecem. Paulo, há 2000 anos, já anunciava a vinda de Jesus, que não aconteceu na sua época. E tanto ele como os tessalonicenses morreram. E a certeza que todo vivo mortal tem é que um dia ele vai morrer. E a esperança verdadeira não é morrer e ir ao céu, mas que Jesus volte do céu. E um dia ele vai voltar para transformar os vivos e ressuscitar os mortos.